eu quero te desejar boas-vindas ao ecossistema Olga. Eu me chamo Pedro Ruibal, eu sou CEO e fundador dessa solução que você vai ver por aqui. Eu fiz questão de gravar esse vídeo para você, mas não com aquele viés comercial, para tentar te convencer a comprar algum tipo de produto, e sim para te explicar como que tudo aqui funciona por dentro. Quando a gente tem uma solução completa como a Olga, isso pode trazer um pouquinho de complexidade, e nem sempre é fácil expressar isso em poucas palavras. É por isso que a gente sempre toma muito cuidado em detalhar o nosso método e as nossas soluções. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que a gente faz, como a gente faz e o porquê que a gente faz desse jeito. A primeira coisa que você precisa entender é de onde vem isso tudo. Nosso time ele já empreende no ramo de tecnologia para restaurantes há mais de 10 anos e a Olga é uma evolução dessa jornada. Ao longo desse processo, a gente percebeu que existe um ponto de diferenciação muito claro entre como as grandes marcas lidam com o relacionamento com o cliente versus a maioria que ainda vive alguns dilemas muito básicos nesse segmento. E eu acredito que crescimento não pode ser um privilégio, crescimento tem que ser uma escolha. E para crescer é preciso gerar relacionamento, gerar dados estruturados, conhecer cada vez melhor o seu cliente e só assim você vai conseguir entrar nesse patamar dos grandes. Mas a Olga é fruto de muita pesquisa, de muita análise e eu sei muito bem o quão difícil pode ser a gente atingir esse tipo de patamar. Durante todo o processo de concepção do ecossistema da Olga, eu tive imerso em várias operações muito grandes, inclusive, e eu pude perceber a complexidade que existe dentro delas, né? Então a gente envolve custo, a gente envolve time, uma série de ferramentas que a gente precisa manter conectadas para que tudo isso funcione. Por um lado, você vai precisar de um time muito especializado, então você vai precisar de engenheiro de dados, arquiteto de dados, cientista de dados, engenheiro de machine learning e por aí vai. Além disso, você vai precisar olhar para ferramentas e aí o universo é imenso, você vai precisar estruturar um data lake, você vai precisar construir uma CDP, uma Customer Data Platform, você vai precisar disparar mensagens, então você vai precisar de disparadores de mensageria, você vai precisar de orquestradores dessas campanhas, programas de fidelidade, enfim, uma infinidade de soluções. Então, olhando para tudo isso, a gente decidiu sintetizar isso tudo em um único ecossistema, em uma única solução. A Olga existe para trazer as mesmas soluções desses grandes players do mercado de uma forma leve e viável, para que restaurantes, redes e franquias do ramo de alimentação possam surfar essa mesma onda. Ou seja, a nossa missão é levar inteligência de dados e fidelização de clientes no mesmo nível das gigantes globais. Independente do seu tipo de operação, tanto faz se você trabalha com fast food, fast casual, fine dining ou table service. Nesse caminho a gente resolve uma série de dores dentro de um restaurante. Jornada digital desintegrada, dificuldade em gerar vendas identificadas na sua operação, informações soltas e visão rasa do teu cliente, o que gera aquela perda de qualidade no relacionamento e, infelizmente, aquele marketing genérico. Aquela comunicação rasa, que não passa de um parabéns no aniversário do cliente, que é o básico, ou aquele cupom desesperado para tentar resgatar um cliente que você já perdeu. E a gente sabe que relacionamento é muito mais do que isso. E para elevar o seu nível de relacionamento com o cliente, a gente tem um método. E o nosso método é composto por 3 alavancas que se conectam diretamente com as nossas soluções. Alavanca número 1, coleta de dados. Nesse momento do processo, nessa alavanca de coleta de dados, é onde a gente levanta as informações a respeito do seu cliente. E para isso a gente utiliza mecanismos leves de fidelização. E a gente sempre precisa lembrar da importância dessa fidelização acontecer de forma omnichannel, ou seja, sempre que houver um ponto de contato entre a sua marca e o seu cliente, você precisa conseguir coletar esse tipo de informação. Alavanca número 2, inteligência de dados. Aqui é o segundo passo do processo, porque a gente já coletou essas informações, mas agora a gente precisa processar, a gente precisa analisar e a gente precisa utilizar essas informações para entender quem é o seu cliente como consumidor. Nessa etapa do processo, é o momento onde a gente usa essas informações coletadas no passo 1 para que a gente possa traçar perfis de consumo, entendendo cada vez mais quem é esse nosso cliente, ou seja, identificando padrões de consumo, identificando oportunidades, para cada vez a gente conseguir se relacionar melhor com esse público. E aí a gente já puxa diretamente para a nossa alavanca 3, que é o relacionamento com o cliente, ou seja, é hora de transformar essas informações em ações. Durante esse processo de relacionamento, é quando a gente cria as nossas regras de comunicação, é quando a gente decide qual é o melhor momento para comunicar com cada cliente, quais são os principais canais, enfim, a gente traça toda essa estratégia para que a gente sempre mantenha esse relacionamento com o nosso cliente muito ativo. Mas não para por aí, tá? Além da gente ter esse método, a gente também te ajuda de forma 100% ativa a implementar esse método aí no seu negócio.
Em todos os momentos, o nosso time vai estar em contato constante com o seu time, principalmente na nossa fase de onboarding, onde a gente faz toda a coleta de informações que você tem do seu passado, conecta a nossa plataforma ao seu PDV e outras fontes de dados que você possa ter, o que garante que no final das contas a implementação do seu projeto seja um sucesso. A gente sempre deixa no nosso site a lista de fornecedores, de parceiros de tecnologia que já são integrados com a Olga, mas se no seu caso o seu parceiro de tecnologia, o seu fornecedor não está nessa lista, fique tranquilo porque a nossa API é preparada para integrar com qualquer player do mercado. Bom, o meu objetivo com esse vídeo foi conseguir entrar um pouquinho mais no detalhe a respeito de como a Olga funciona. Porque eu escuto todo dia dos nossos clientes frases como: olha, eu não sabia que a Olga fazia tal coisa, ou não sabia que dava para extrair determinado valor dessa ferramenta. Então, no fim do dia, o meu resumo é o seguinte: o nosso objetivo com a Olga é gerar mais conexão entre você e o seu cliente. E é claro que isso acaba gerando mais vendas, aumenta a frequência de consumo, aumenta o ticket médio, diminui a recência do seu cliente, enfim, melhora os seus indicadores. Mas o mais importante de tudo isso é aumentar o seu nível de consciência a respeito de quem é o seu cliente, como que ele se comporta consumindo junto à sua marca e como ele se relaciona com você. Só assim você se comunica com mais qualidade com o seu cliente, independente do canal, se é um push, um SMS, um WhatsApp, um e-mail marketing, enfim, porque ninguém aguenta mais aquelas mensagens rasas ou spam. Construindo todo dia grandes cases ao lado de grandes marcas, a gente aprendeu que conexão real exige qualidade e não quantidade. E eu sei que mesmo depois de assistir esse vídeo, talvez você ainda tenha uma série de dúvidas. O que eu te recomendo? Navega com calma no nosso site, vê tudo certinho e amadurece essa ideia. E aí, para você se aprofundar, você vai ter dois caminhos. Você pode assistir um dos nossos webinars, que eu mesmo gravei, explicando um pouquinho mais a respeito do nosso método, entrando um pouco mais na parte estratégica, do que a gente pratica aqui no nosso dia a dia. Ou então você pode agendar uma reunião com um dos nossos especialistas. Assim o nosso time vai conseguir entender a sua realidade e conectar as suas demandas ao que a gente consegue te oferecer como solução. E para isso você precisa preencher um formulário aqui no nosso site. E eu te garanto que se você seguir por um desses dois caminhos que eu te apresentei, tudo vai ficar mais claro e no mínimo você vai ter novas provocações, novos insights para levar aí para o seu time. E esse era o recado que eu queria te dar. Então vamos junto construir relacionamentos cada vez mais fortes, beleza? Grande abraço!